Célia Lecheta. Sou contadora, empresária da contabilidade e já fui presidente do CRC do Paraná e vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Na minha vida profissional, pude acompanhar de perto o desempenho vitorioso de muitos colegas que se dedicaram às mais diversas áreas da contabilidade. Nossa profissão nos permite essa condição de escolhermos um ou mais segmentos do mundo contábil. São poucas carreiras que permitem este privilégio. Eu me dediquei ao segmento mais tradicional, que é a empresa prestadora de serviços contábeis, e estou muito feliz e realizada com essa minha escolha. Como tudo na vida, o começo é difícil, mas hoje já posso dizer que sou uma vencedora. Minha empresa está consolidada no mercado, com um ótimo número de clientes de vários segmentos e portes. Minha família participa comigo do negócio e montamos um belo time com excelentes profissionais. E uma das missões mais nobres e mais prazerosas do contador é ver uma empresa nascer, crescer, ter sucesso e vida longa e poder com seu trabalho participar de tudo isso. Se você, estudante de ciências contábeis, pretende também abrir uma empresa de contabilidade, seja bem-vindo, mas aqui vai um conselho. Seja dedicado ao extremo, crie um diferencial, seja um profissional correto, atualizado e pense grande. Faça valer todo o seu esforço para oferecer um ótimo serviço a seus clientes. Não seja apenas mais um no mercado. Esteja perto das entidades contábeis e atento a tudo que impacta a sua profissão. Há sempre espaço para bons profissionais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo da contabilidade. Siga esse conselho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Técnica de Contabilidade Pública do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Meu nome é Márcio, eu sou contador, sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, atualmente sou o coordenador da Comissão do Contador Público aqui do nosso Conselho e vou estar participando com vocês nesse momento raro de debate que nós teremos aí sobre assuntos do meu, do teu, do nosso interesse. Então quero convidar a todos desde já para prestar muita atenção, para contribuir com o nosso debate, até participando do chat, enfim, trazendo aí as suas impressões, para que nós possamos todos nós crescer no nosso conhecimento. Bem, e qual é o tema da nossa escola técnica de hoje? Um tema muito bacana, né? Um tema instigante, um tema novo na administração pública, na contabilidade pública, que foi sugerido lá pelos componentes da Comissão do Contador Público em reunião que nós tivemos. O nosso tema de hoje é notas explicativas às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. E eu trago aqui o desafio de discutir com vocês 3 dicas para elaborar as notas explicativas. 3 dicas. Então, ao final, vocês aí vão ter aí pelo menos 3 dicas para vocês elaborarem boas notas explicativas. Comentei com vocês, aqui aparece o meu currículo,
né, e esta, né, breve histórico aí que eu fiz aí ao longo da minha carreira, mas o mais importante é o que nós vamos ter de debate aqui, hoje, agora. É isso que vai contribuir para a melhoria do nosso conhecimento, né? O que está aí é importante, mas o importante é o que vem da agora para o futuro, né? É o que nós vamos debater aqui hoje. Muito bem, né? E eu quero começar, como sempre faço, pessoal, trazendo questões inquietantes. Vejam, provavelmente a entidade que você é responsável técnico já prestou contas, já publicou os balanços, já prestou contas ao Tribunal de Contas, à sociedade, enfim, já cumpriu com as suas obrigações. Então a minha dúvida é, foram elaboradas e divulgadas notas explicativas, enganativas ou complicativas? Palavras que eu criei para trazer aqui para o nosso debate. Notas explicativas, para combinar com explicativas até, né? Explicativas, enganativas ou complicativas? E daí, como é que você considera as tuas notas explicativas? E para responder isso, vamos ver quais são as opções que eu trouxe aqui para o nosso debate de hoje. Bem, a primeira, você dizendo sim, as notas são explicativas. Isto é, se o cidadão pegar o meu balanço publicado, se o órgão de controle externo, controle social, pegar o meu balanço publicado e olhar, ele vai entender o que está no meu balanço. Por quê? Porque eu fiz referência cruzada, eu trouxe aqui do balanço para a nota explicativa, da nota explicativa para o balanço. A nota explicativa está trazendo informações que são relevantes, né, que não estão aqui dentro do meu balanço, né, explícitas, eu estou trazendo as notas explicativas. Enfim, as minhas notas são explicativas de verdade. Parabéns, parabéns. E eu quero até que você contribua para o debate. Pode trazer os teus exemplos aí no nosso chat, pode trazer o debate aí, este bom exemplo que você, né, fez aí no órgão onde você trabalha. Tá ok? Contribua para o debate e será muito bem-vindo. Agora, se a tua resposta foi sim, pois saiu. Daquele jeito, mas saiu. Epa, temos aí uma preocupação. Será que a tua nota é explicativa ou é enganativa? E aí? Você fez de conta que fez nota explicativa? A tua nota explicativa está escrito assim: ativo é o conjunto de bens e direitos, passivo são as obrigações, patrimônio líquido é o resultado. Acabou a nota explicativa ali? Será que ela está explicando alguma coisa? E aí? E eu não quero aqui criticar ninguém, não é meu papel criticar ninguém, nós estamos numa crescente de conhecimento, até por isso estamos aqui hoje, nesse debate. Se nós não quiséssemos crescer no nosso conhecimento, buscar ainda mais o conhecimento, nós não estaríamos aqui hoje, né? Mas temos que refletir, né? Olhar para trás para ver o que fizemos e olhar para frente para ver aonde queremos chegar. Agora, se a tua resposta for não, e aí você ainda complementar jogando, né? Voltando à pergunta, o que são notas explicativas? O que é isso? Eu diria, ai, se desespere só um pouquinho assim, se desespere, porque você precisa melhorar sim o teu conhecimento. E parabéns, né? Se, apesar da tua situação ser essa, parabéns se você está aqui conosco nesse debate de hoje. Então, seja qual for a resposta que você deu, é importante a tua participação aqui. Seja trazendo bons exemplos, seja comparando o que você fez com o que seria esperado que você fizesse com notas explicativas, ou seja, vou fazer notas explicativas, não fiz, mas vou fazer, né? Muito importante isso, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho da base conceitual das notas explicativas. Eu acho importante, eu entendo como importante saber por que eu tenho que ter notas explicativas. Vejam, a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, a estrutura conceitual, ela fala lá no item 1.6 sobre os relatórios contábeis de propósito geral. Para que servem esses relatórios? Eles podem ter
múltiplos, né? Podem compreender múltiplos relatórios, cada qual o quê? Atendendo certos aspectos dos objetivos e do alcance da elaboração e divulgação desses relatórios. Ainda, eles abrangem as demonstrações contábeis, incluindo suas notas explicativas, que são, né, parte integrante das demonstrações contábeis, né? E abrangem também a apresentação de informações que aprimorem, complementem e suplementem as demonstrações contábeis. Aprimorem, complementam e suplementam as demonstrações contábeis, pessoal. Vejam a importância disso, né? Lá no item 2.28 da norma brasileira, estrutura conceitual, nós temos ali, eu quero citar para vocês, vejam, né? As informações sobre os principais fatores relacionados ao desempenho e ao resultado aí das entidades do setor público, né? Durante o exercício, sobre as premissas que corroboram aí para as expectativas sobre os fatores que provavelmente irão influenciar o desempenho futuro da entidade, podem ser apresentados nos relatórios contábeis de propósitos gerais e em notas explicativas, as demonstrações contábeis, né? Ou em relatórios separados. Então eu vou encontrar isso, né, nesse ou nos dois, né? E vejam, tal informação irá o quê? Auxiliar os usuários a entender melhor, né? Entender as demonstrações contábeis. Eu sempre brinco, né, pessoal? Demonstração contábil não é algo para amador, né? A pessoa tem que ter um conhecimento mínimo necessário, né, para poder ler uma demonstração contábil. Agora, a demonstração contábil tem que ter, né, a capacidade de transmitir o conhecimento, né? Porque não adianta a pessoa, né, o leitor da demonstração contábil ter um autoconhecimento de contabilidade se a demonstração contábil não traz nada, não diz nada com coisa nenhuma, né? Tem que ter essa dupla função. Muito bem, seguindo, pessoal, o que mais que nós temos aí? A informação evidenciada. Olha a palavra, evidenciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis, é organizada de modo que as relações com os itens evidenciados nas demonstrações contábeis sejam claras. E as notas explicativas são parte o quê? Integrantes da demonstração contábil. Elas são uma demonstração contábil, como o balanço orçamentário, como o balanço financeiro, como o balanço patrimonial, com a demonstração das variações patrimoniais. As notas explicativas, sim, são uma demonstração contábil. E aí, você fez? Então as tuas demonstrações contábeis não estão completas? Pensou nisso? Olha lá, hein? Vamos lá, pessoal. A informação contábil, ela selecionada, né, ela para exposição ou evidenciação. Exposição ou evidenciação. Qual informação é selecionada para a exposição? Exposição, né? Informações selecionadas para a exposição. Ela comunica a mensagem-chave do relatório contábil de propósito geral, e a informação selecionada para a evidenciação torna a informação exposta útil, mais útil. A norma fala em mais útil. Ou fornece detalhes que auxiliam os usuários a entenderem a informação exposta. Balanço é informação exposta. Nota explicativa é informação evidenciada. A informação exposta pode ser complementada com informação evidenciada. E veja o que está na tela, pessoal. A evidenciação não substitui a exposição. Não substitui. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí? Informação selecionada para exposição ou evidenciação. O que fala a norma? A repetição da informação no relatório contábil de propósito geral geralmente precisa ser evitada, claro, né? Senão perde o sentido. Contudo, observem, contudo, a mesma informação pode ser tanto exposta e evidenciada.
A mesma informação pode ser exposta e evidenciada. E observe no meio do texto ali, ele tem uma partezinha destacada ali, ó. Pode ser repetido nas notas explicativas quando tais fornecem detalhamento total do total exposto. Isto é, a informação exposta no balanço não tem problema nenhum que você evidencie nas notas explicativas, não é erro. Não é erro. Erro é a informação exposta no balanço não ser clara e não estar evidenciada nas notas explicativas. Ter essa dupla transparência, vamos falar assim, não é erro. O que não pode é uma ou outra, né? Uma não ter a complementação da outra. Seguindo ainda, pessoal, veja o que está na nossa tela, item 843. Aliás, eu deixei os números dos itens para até você poder pesquisar, porque a norma é gigante, a norma é enorme, então eu deixei aqui os números para você até ir lá e fazer a leitura, né, ter as anotações aí que forem necessárias. Para as demonstrações contábeis, vejam, a informação exposta é mostrada na demonstração apropriada. Exposta na demonstração apropriada. Enquanto as evidenciações encontram-se aonde? Nas notas explicativas. Distingue-se a informação exposta e a informação evidenciada, aparece aí na tela para vocês, por meio de localização, assegure que esses itens, os quais se relacionam diretamente à questão de comunicação. Referência cruzada. Eu tenho um item que está lá no meu balanço e eu quero levar ele para a nota explicativa. Eu tenho que dizer, este item do balanço se refere a esta nota explicativa. E eu tenho que olhar a nota explicativa e dizer, esta nota explicativa se refere a este item do balanço. Eu tenho que ter essa ligação entre os dois, essa ligação. É muito importante isso, pessoal, muito importante. Muito bem, seguindo ainda, o que mais que nós temos aí, pessoal? A informação selecionada para a evidenciação. Vejam, o que fala o item 8.21? A informação evidenciada deve incluir o quê? A base para a informação exposta, como, por exemplo, a política, metodologias aplicáveis, detalhamentos da informação exposta, os itens que compartilham alguns, mas nem todos os aspectos da informação exposta. Que mais? Que mais que nós temos aí? Item 22, 8.22, ainda da informação selecionada para a evidenciação. O nível de detalhamento fornecido pela informação exposta contribui para o quê? Para a realização dos objetivos da elaboração, realização dos objetivos para elaboração e evidenciação e divulgação da informação contábil. Desde que não seja excessivo. Desde que não seja excessivo. E a informação evidenciada, vejam pessoal, a informação evidenciada, assim como a informação exposta, então a evidenciada e a exposta, é necessário para a realização dos objetivos da elaboração. As duas são importantes, tanto a exposta quanto a evidenciada. Por isso, aquela minha preocupação inicial, você fez notas explicativas? Mas, Márcio, eu trabalho numa pequena câmara aqui do interior do Acre, eu não preciso fazer notas explicativas. Precisa sim, é importante, sim, mesmo para você que está aí no Poder Legislativo, muito importante. Não é só para o Poder Executivo, é para o Poder Legislativo também, tá ok? Seguindo, pessoal, o que mais que nós temos aí? Item 8.23. Vejam, a informação evidenciada nas notas explicativas, as demonstrações contábeis, o que ela tem que ter? Primeiro, é necessária para a compreensão dos usuários das demonstrações. Sem ela, o usuário fica com meia informação. Ainda, fornece informações que apresenta as demonstrações contábeis no contexto da entidade e o seu ambiente operacional. No balanço, você não vai conseguir ver, por exemplo, qual é a finalidade da entidade, qual é a função da entidade. Isso é nota explicativa.
Que mais? Geralmente tem relação clara, demonstrável com a informação exposta nas demonstrações. É aquilo que eu falei, a informação está aqui e está aqui. Eu tenho que fazer a ligação entre as duas. E ainda, pessoal, item 8.24. A informação evidenciada pode incluir também o quê? Fatores relacionados à entidade que podem influenciar as opiniões sobre a informação evidenciada. Por exemplo, informação sobre as partes relacionadas da entidade controlada, participação e assim por diante. Coisa que você não encontra no balanço. Nota explicativa você encontra. Ainda, a fundamentação para o que é exposto. E a norma traz ali, por exemplo, a informação sobre as políticas contábeis, que você tem que declarar na nota explicativa, né? E critérios de mensuração. Valor histórico, valor justo, valor de mercado, o que eu usei para mensurar os meus ativos, por exemplo, né? Inclusive os métodos e as incertezas. E ainda, os detalhamentos dos montantes expostos nas demonstrações. Por exemplo, a divisão do imobilizado em classes diferentes. Imobilizado é imobilizado. Eu sei o que é imobilizado, todo mundo sabe. Não, imobilizado não é imobilizado, né? Ele pode ter ali alguns itens que eu posso muito bem explicar nas minhas notas explicativas, né? Por isso o nome, notas explicativas, né? Não são notas complicativas, né? Ainda, pessoal, itens que não satisfazem a definição de elementos ou critérios de reconhecimento, mas são importantes para a devida compreensão das finanças e da capacidade de prestar o serviço da entidade. Por exemplo, informação sobre eventos e as condições que podem afetar o fluxo de caixa da entidade. Nota explicativa. Que mais? Informação que pode explicar as tendências subjacentes aí afetando os totais expostos. Nota explicativa. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 11, que fala da apresentação das demonstrações contábeis. O que fala essa norma? Ela traz uma definição. Notas explicativas contêm informação adicional em relação àquela apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas, vejam, oferecem descrições narrativas ou detalhamentos. Descrições narrativas ou detalhamentos de itens divulgados nessas demonstrações e informações sobre itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações. Muito importante isso aqui, pessoal. Vejam, a entidade, né, deve, cujas demonstrações contábeis aí estejam em conformidade com as normas, deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade. Faz parte das demonstrações contábeis você declarar que você elaborou aquelas normas segundo as normas brasileiras de contabilidade. Você elaborou aquela demonstração segundo as normas brasileiras de contabilidade. Faz parte das demonstrações contábeis, isso, essa declaração. E se eu não fiz declaração? Se eu não fiz nota explicativa? E aí, teu balanço foi feito de acordo com as normas ou não foi feito? Sim ou não? Eu não sei. Ainda, pessoal, item 30, as políticas contábeis inadequadas, erradas, não devem ser convalidadas em razão de sua divulgação, ou seja, por meio das notas explicativas. Eu fiz o meu balanço errado, mas eu vou colocar nas notas explicativas e está tudo bem. Não, não está não. Se você não cumpriu as normas, não vai ser a nota explicativa que vai acertar o teu balanço, que vai convalidar o teu erro. Negativo, meu amigo. Nota explicativa não é para isso, não é para justificar o teu erro, é para explicar o que está no teu balanço feito de forma acertada, feito de forma que atende às normas brasileiras de contabilidade. Não é? Senão, nota explicativa viraria uma justificativa aí dos erros, né? Não é para isso que ela serve. Vejam, elas devem, segundo a norma brasileira de contabilidade, as notas explicativas devem, primeiro, apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas, divulgar as informações requeridas pelas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, prover informação adicional que não tenha sido apresentada no balanço patrimonial e na demonstração, ou nos balanços, né? Cada balanço pode ter a sua nota explicativa, né? Ainda, pessoal,
item 128 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 11. As notas explicativas devem ser apresentadas tanto quanto seja praticável de forma sistemática. Cada item do balanço patrimonial e da demonstração dos balanços, enfim, né, deve ter referência cruzada. O que é referência cruzada? Pegue o balanço de quem faz notas explicativas de forma adequada, você vai encontrar uma coluna onde tem alguns números. Lá, por exemplo, do lado do caixa, né, da disponibilidade lá do caixa, equivalente a caixa, tem um número. Aquele número, se você for lá nas notas explicativas, aquele número vai fazer referência a uma nota explicativa sobre o caixa equivalente de caixa. Isso é uma referência cruzada. É você olhar aqui e saber aonde está na nota explicativa, olhar a nota explicativa e saber ao que se refere do balanço. Isso é nota explicativa feita com qualidade, né? Então, uma referência cruzada entre as informações relativas a cada uma dessas demonstrações e aquelas que correspondem à respectiva nota explicativa. Ainda, pessoal, item 94, esse detalhamento. Fala do detalhamento. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende das exigências das normas, é claro, né? Da natureza e a função dos valores envolvidos. E vejam, ele fala ali no item 91, também devem ser utilizados para decidir as bases para a subclassificação. Então, você deve trazer na nota explicativa algo que melhor elucide o que está lá no teu balanço, né? As subclassificações, os desdobramentos do que está lá no balanço, para que quem for fazer a leitura possa entender o que está lá. Como, por exemplo, os itens do imobilizado, né? Acabamos de falar aqui. Ainda, as contas a receber, devem ser segregadas em valores a receber de taxas dos usuários, enfim, contas a receber, né? Os estoques, olha aí, né? Os estoques, né? O que mais? Os tributos e as transferências a pagar, segregados. O que mais? As provisões devem ser segregadas em provisões para benefícios a empregados e outros itens. O que mais? Os componentes do patrimônio líquido devem ser segregados. Pessoal, olha quanta coisa tem uma nota explicativa. Olha aí quanta coisa, né? Muito importante isso, né, pessoal? Muito importante. Então, quero dar para vocês a primeira dica. Primeira dica do dia. Leia, estude, interprete e debata as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, em especial a estrutura conceitual. Quero que vocês façam essa leitura, interpretação e debate. Leitura, interpretação e debate. Só a leitura vai adiantar? Não. Só a interpretação vai adiantar? Não. Só o debate vai contribuir? Não. Você, para debater, você tem que ter feito a leitura e a interpretação, você tem que ter o conhecimento construído. Então, a primeira dica está dada. Sem a leitura, a interpretação e o debate, você não vai conseguir construir boas notas explicativas. Vamos seguir? O que mais que nós temos aí? Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MECASP. Esse aí todo mundo conhece, é leitura de cabeceira. Tem alguns que brincam que colocam até embaixo do travesseiro para o conhecimento vir para dentro da cabeça enquanto dorme, né? Porque o manual é muito importante, é leitura obrigatória para todos os contadores. O que o manual fala para nós sobre as notas explicativas? Ele fala para nós o seguinte, né? Elas devem ser apresentadas de forma sistemática, né? Devem trazer referência cruzada, como já foi falado, e sugere-se que as notas explicativas sejam apresentadas na seguinte ordem. Então ele já diz para nós, né? Qual é essa ordem? Primeiro, informações gerais, natureza jurídica da entidade, domicílio da entidade, natureza das operações principais, declaração de conformidade com a legislação, informações gerais, né? Resumo das políticas contábeis, então, base de mensuração que foi utilizada, novas normas e políticas contábeis que foram alteradas,
durante o ano, que pode acontecer. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis, como é que você fez para aplicar essas políticas contábeis, você como contador, contadora. Que mais? Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rúbrica seja apresentado. Outras informações relevantes, como por exemplo, passivo contingente, divulgação não financeira, reconhecimento de inconformidades que podem afetar inconformidades, não estou falando aqui de erro, né? Inconformidades que podem afetar a compreensão dos usuários e ajustes decorrentes de omissões e erros de registros de períodos anteriores que você está corrigindo agora, né? Muito importante divulgar isso nas notas explicativas. Manual de contabilidade aplicado ao setor público, diz tudo isso para você, tudo isso, está lá, né? Então, se você não fez notas explicativas, meu amigo, minha amiga, corra, pegue a norma de contabilidade, pegue o manual e vamos a uma boa leitura. Tá aí a boa dica, né? A primeira dica que foi dada, né? O que mais que nós temos aí, pessoal? Divulgação das políticas contábeis. Sobre essa questão, o que o manual fala para nós? E vejam, eu deixei até o número do item lá dentro do manual, para você poder se situar da onde eu tirei esse item, para você poder fazer a leitura depois. É que eu tenho certeza que terminando esse nosso debate aqui, você vai lá buscar esse conhecimento, não tenho dúvidas quanto a isso. Então veja o que diz o manual. A entidade deve divulgar no resumo das políticas contábeis significativas, incluindo o quê? Primeiro, a base da mensuração utilizada na elaboração das demonstrações contábeis. Que mais? O grau em que a entidade tem aplicado qualquer disposição aí, transitória. Que mais? Está aí na tela para vocês. Outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes. Vejam, política contábil significativa. Você tem que declarar quais são as políticas e tem que falar sobre elas nas notas explicativas. Base de mensuração. O manual traz um item específico sobre essa questão da base de mensuração. E eu não quero aqui esgotar o assunto, quero te provocar para você ir lá buscar esse conhecimento. Vejam, pessoal, o que o manual diz para nós? É importante que os usuários estejam informados sobre a base ou as bases de mensuração utilizadas nas demonstrações contábeis. É importante que o usuário tenha conhecimento disso. Conhecimento através do quê? Das notas explicativas. Márcio, mas eu não fiz nota explicativa. Aquilo que eu disse no início. Se desespere, sim, só um pouquinho, né? Porque eu tenho certeza que o teu próximo balanço vai estar lá as notas explicativas. E tem que constar isso no teu balanço, as tuas bases de mensuração. Base de mensuração que você utiliza. Você utiliza para elaborar os teus balanços. O que mais, pessoal? Quanto mais uma base de mensuração for utilizada nas demonstrações contábeis, como por exemplo, né, classe de ativos são reavaliados, é suficiente divulgar uma indicação do quê? Das categorias dos ativos e dos passivos a qual cada base de mensuração for aplicada. Muito bem, né? Alteração da política nas políticas contábeis. É importante divulgar? Claro que é, porque isso afeta o resultado do teu balanço. Você vinha nessa linha aqui, daqui a pouco você passou para cá. Espera aí, mas o teu resultado tem os dois. Então, se você não divulgar isso, vai dar problema para quem vai entender, né? A entidade deve alterar uma política contábil e divulgá-la em notas explicativas apenas se a mudança for o quê? For exigida pelas normas, resultar em informação confiável e mais relevante. Opa, passei aqui então. For exigida nas normas e resultar informação mais confiável e relevante, né? Isso, a mudança das políticas contábeis. Olhando a nossa próxima tela, pessoal, vamos falar um pouquinho dos julgamentos pela aplicação das políticas contábeis. É importante divulgar, claro, porque o leitor não sabe como é que você, responsável técnico, fez isso. Você precisa divulgar. Então veja, o que diz a norma? Os julgamentos exercidos pela aplicação das políticas contábeis que afetam significativamente os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis devem ser divulgados. Como, por exemplo, classificação de ativos,
constituição de provisões, que mais? Reconhecimento de variações patrimoniais que possam existir, transferência de riscos e benefícios significativos, né? Enfim, eu preciso falar como é que eu fiz isso, né? Eu preciso fazer essa divulgação. E falar ainda em divulgação de estimativas, vamos olhar a nossa próxima tela, pessoal. Olhando aí a nossa próxima tela, o que nós temos aí, né? Com relação às estimativas, inclusive, né? Definir os montantes de alguns ativos e passivos exige o quê? Estimativa. É errado usar estimativa em contabilidade? Não. Não é, desde que com bases técnicas não é. É estimativa dos efeitos de eventos futuros e incertos sobre esses ativos, né? E por período aí de reporte. Então, as estimativas devem ser divulgadas de forma contundente. E vejam, o uso de estimativas adequadas, a palavra adequada ali, hein? É parte da ciência contábil. Quando a norma fala em estimativa adequada, não é no chute. Eu não vou fazer uma estimativa no chute. Ah, eu acho que. Não, não tem achismo, tem bases técnicas, né? Então, o uso de estimativas é parte da ciência contábil e não reduz a confiabilidade das demonstrações contábeis. E as notas explicativas, que são importantes para isso, devem divulgar os pressupostos das estimativas dos riscos significativos que podem causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos. Então, importante com relação a essas estimativas, notas explicativas. Veja, pessoal, veja quanta coisa tem nas notas explicativas, né? E quem não fez, perdeu o bonde da história de divulgar tudo isso. Tudo isso que nós vimos até agora, porque tem mais ainda, né? Muito mais ainda. Vamos lá. O que mais que nós temos aí, pessoal? Balanço orçamentário. Márcio, mas balanço orçamentário tem que ter nota explicativa? Claro, minha gente, claro que tem que ter, né? Então, o manual diz que ele deverá ser acompanhado de notas explicativas. E que tem que ter o que essas notas explicativas do balanço orçamentário? No mínimo. O que eu estou trazendo aqui para vocês é no mínimo, né, pessoal? Vamos lá. O regime orçamentário e o critério de classificação, o período a que se refere o orçamento, as entidades abrangidas, o detalhamento das receitas e despesas orçamentárias quando relevante, o detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito inicial, suplementar, especial e extraordinário. Vejam quanta coisa. Mas, Márcio, isso está lá no balanço orçamentário. Está lá, o meu balanço orçamentário traz tudo isso. Mas vejam que a norma fala em detalhamento, 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 né? Não é informação, dizer assim, a minha despesa, a minha receita orçamentária foi tanto, ou minha receita intra-orçamentária foi tanto. Ah, na minha nota explicativa dizer a minha receita, a minha despesa intra-orçamentária foi tanto. Acabou. Não serviu para nada essa informação, é detalhamento. Né? Que mais? A utilização de superávit financeiro para a reabertura de créditos especiais extraordinários, quando for, né, o caso. As atualizações monetárias autorizadas em lei, quando você utilizar, o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados. O que você fez com eles? Sumiram simplesmente? Não, nota explicativa vai dizer isso. O detalhamento dos recursos de exercícios anteriores, como é que ele foi tratado, lá no teu balanço tem isso, mas como é que eles foram tratados? Uma explicação pormenorizada disso, nas notas explicativas. Conciliação com os valores dos fluxos de caixa das atividades operacional, de investimento e de financiamento, apresentado lá na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa. Balanço orçamentário tem que ter nota explicativa, não tenho dúvidas quanto a isso. E o balanço financeiro? Tem que ter? Vamos ver a nossa norma, né? Algumas operações podem interferir no balanço financeiro. Sempre que a utilização de um procedimento afetar o resultado, deve ser parte da nota explicativa do balanço financeiro. Então, as receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas e de deduções. O detalhamento dessas deduções da receita orçamentária por fonte e destinação pode ser apresentado em quadros anexos ao balanço financeiro. Portanto, tem que ter, né, pessoal? Notas explicativas. Ainda, pessoal, balanço patrimonial. Esse eu não vou, né, nem forçar amizade com vocês, querer mostrar a importância de se ter as notas explicativas. O que fala o manual? Ele tem que ter.
Tem que ter, porque ele é complexo. O balanço patrimonial deverá ser acompanhado de notas explicativas em função da dimensão, da natureza e informação dos valores envolvidos nos ativos e passivos, da complexidade desse balanço. E veja o que está escrito aí, a entidade deve divulgar no balanço patrimonial ou nas notas explicativas rúbricas adicionais às contas apresentadas, as chamadas subclassificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. Tem que ter? Claro que tem que ter. Recomenda-se o quê no balanço patrimonial? Crédito de curto prazo e longo prazo, você detalhar isso nas notas explicativas, imobilizado, intangível, obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, seja lá qual for, provisões de curto e longo prazo, componentes do patrimônio líquido, né? Todos os itens que você pode trazer para dentro das notas explicativas. E eu sei que você já deve estar pensando assim, Márcio, peraí, você falou isso agora há pouco, né? Uns minutinhos atrás você falou exatamente isso. Falei com base nas normas brasileiras de contabilidade. Aqui eu estou falando com o EMECASP, que ele pega a norma, faz uma boa leitura, uma boa tradução e já traz para você mais mastigadinho, como o pessoal brinca por aí, né? Então, não podia deixar de citar o EMECASP. O que mais? Demais elementos do patrimônio quando relevantes, né? Também é recomendado as políticas contábeis relevantes, né, que tenham aí reflexo no patrimônio da entidade, que sejam evidenciadas no balanço patrimonial. DVP, demonstração das variações patrimoniais, a DVP, também deve ter nota explicativa? Sim, né? Quais são os itens que eu tenho que prestar atenção dentro da DVP e divulgar dentro da DVP? No mínimo, redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, bem como aí das reversões de tais reduções, baixas de itens do ativo imobilizado, baixa de itens do ativo imobilizado. Eu tinha 10 no balanço do ano seguinte, agora só tenho 3. Espera aí, os outros 7 para onde que foram? Ah, não, foi dado baixa por inservibilidade, né, não prestavam mais para nada. Tem que constar em nota explicativa isso aí, senão o leitor vai dizer, peraí, a prefeitura vendeu os ativos, a prefeitura doou os ativos, a prefeitura fez o que com os ativos? Nota explicativa. O que mais, né, pessoal? Baixa de investimentos, reestruturação das atividades da entidade, unidades operacionais descontinuadas, importante, DVP, né? Constituição de ou reversão de provisões também deve estar na DVP, porque afetam a variação do patrimônio da entidade, né? Fluxo de caixa, DFC, deve ter notas explicativas? Claro que deve ter, né? Deverá ser acompanhada. E vejam, a entidade deve divulgar juntamente com o comentário da administração em notas explicativas os valores significativos de saldos de caixa e equivalente de caixa que não estejam disponíveis para uso da entidade econômica. Merece sim ser lançado um olhar sobre a DFC e explicar melhor os itens que a compõem, né? Informações adicionais, né, nessa DFC, o que eu tenho que tomar cuidado? O montante das linhas de crédito obtida, o montante da natureza do saldo da caixa não disponível, descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixa, conciliação do saldo de caixa e equivalente de caixa apresentado na DFC com o valor apresentado no balanço patrimonial, justificando-se possíveis diferenças que possam existir, né? Enfim, pessoal, todas as demonstrações devem ter notas explicativas. Então, está aparecendo aí para vocês na telinha a minha segunda dica. Leia, estude, interprete e debata o EMECASP. Espera aí, Márcio, mas você disse isso agora há pouco como dica número 1 das normas. Claro, né? Claro, são fontes de conhecimento, tanto as normas quanto o EMECASP, né? Fontes de conhecimento. Agora, não basta só ler, não basta só interpretar, tem que debater. E por que o debate é importante? Até para você contribuir para a melhoria até da norma brasileira de contabilidade, melhoria do manual. Você tem sim condições de fazer isso, contribuir para a melhoria. Aliás, espera aí, deixa eu parar aqui. Pessoal, deixa eu olhar meu celular aqui, porque eu estou no grupo de WhatsApp. Aqui, olha aí, ó, importante, né? Surgiu um item importante.
É brincadeira, é claro que eu jamais pararia a minha apresentação para olhar um WhatsApp, né, no meio aqui do debate com vocês. Mas aqui no estado do Paraná nós temos um grupo de WhatsApp de contadores públicos que a todo momento chegam lá mensagens de colegas com dúvidas sobre determinados assuntos e os demais contribuem, sim, contribuem para o debate, trazem, olha, eu faço assim, eu faço assado, outro diz, não, mas tem mais essa norma, tem mais aquilo, tem mais aquele outro. O que é isso? Debate. O que é isso? Debate. Aqui no estado do Paraná, quero citar apenas um dos exemplos que nós temos, né? Na cidade de Maringá, nós temos um grupo de contadores que se reúnem ordinariamente, sempre estão se reunindo, tem reuniões periódicas. Para fazer o quê? Debater itens da contabilidade. Como é que se faz a contabilidade? E você pode dizer assim, mas Márcio, debater contabilidade. E o pessoal brincava, nós chegamos ao ponto de debater como é que debita e como é que acredita. É claro que não são operações simples, são operações mais elaboradas, são operações mais difíceis de você interpretar e fazer o lançamento. O pessoal se reúne lá na AMUSEP, né, se reúnem lá os contadores, quero mandar até um abraço, né, pode ser que algum esteja aqui conosco hoje, mas eles se reúnem e debatem, é uma coisa maravilhosa, uma coisa exemplar. Se reúnem para ver como ninguém é dono da verdade e somente com a união nós vamos construir o conhecimento. Então as duas primeiras dicas estão dadas, basta você colocar em prática. Tem mais dica, Márcio? Opa, eu falei que eram 3, então está faltando uma. Qual será a terceira? Vamos dar uma olhadinha, pessoal? O que mais que nós temos aí, né? O EMECASP traz para nós alguns itens específicos, né, que nós devemos ter atenção. Então, imobilizado é um deles, específico, né? O imobilizado, né, aqui tem um esqueminha para nós olharmos, né, sobre o imobilizado. Me permita, eu vou colocar o esqueminha completo. Opa, passei, deixa eu voltar aqui, uma telinha, aqui, né? O imobilizado, ele merece uma atenção especial das notas explicativas porque ele tem das mais diversas situações. Eu posso ter um bem adquirido, eu posso ter um bem adquirido, comprado na administração pública, eu posso ter um bem que foi recebido em doação, eu posso ter um bem que teve uma desvalorização em relação ao mercado muito forte, eu posso ter um bem que teve uma valorização em relação ao mercado muito forte. Então, isso deve ser incluído nas demonstrações contábeis e deve ser evidenciado nas notas explicativas. Inclusive a questão da depreciação, qual método que eu utilizo, como é que eu fiz, teve alguma mudança de critério, enfim, depreciação que ainda é um mistério para alguns, né? Mistério para alguns, né? Então, olhando este quadro que aparece aí para vocês, que eu tirei lá do EMECASP, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, vejam, eu tenho lá nota explicativa 1, NE1, NE2, NE3, NE4. Tudo gera nota explicativa em cima do ativo imobilizado, as movimentações. Então, vejam, foi adquirido após a data de corte, né? O valor contábil está maior que o valor justo, teve ajuste, nota explicativa, não teve ajuste, nota explicativa. O ativo teve uma perda, nota explicativa. Fiz a depreciação, nota explicativa. Tudo gera nota explicativa, nesse caso. Muito importante isso. Por isso eu trouxe aqui como item especial, né, para você tratar dentro das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, claro, né, mas você tratar isso aqui, né, como um item especial dentro das notas explicativas. Vamos lá, temos ali a nota explicativa 1, que fala das perdas, então o que eu tenho que estar cuidando, né? Os eventos que levaram a essa perda, a nota explicativa 2, ajustes de exercício anterior, data do corte adotada, enfim, o que aconteceu, né, período anterior que está me afetando o meu balanço de agora, né, período inicial e final, montante do total do impacto, se foi ou não utilizado o avaliador independente, base de mercado, ajustes de exercícios anteriores ainda, né, data de corte, período inicial e final, montante utilizado aí avaliador independente, depreciação, qual foi a base que eu utilizei, né? Então, o método utilizado, qual a vida útil econômica, o valor contábil bruto da depreciação, enfim, né, trazendo aqui o impairment, né,
o tão temido impairment, né? O teste de recuperabilidade, o evento e as circunstâncias que levaram a esse reconhecimento ou reversão, o valor da perda, se o valor recuperável é o valor líquido, enfim, tudo que tratar sobre impairment merece uma nota explicativa. Olha a importância das notas explicativas, pessoal, né? Reavaliação. Será que é importante nós divulgarmos nas notas explicativas a reavaliação? Claro, né, pessoal? De repente eu tenho lá um ativo no ano 1 de 10 e no ano 2 de 500. Espera aí, mas como é que saiu de 10 para 500? Foi comprado? Foi recebido em doação? Não, foi feita uma reavaliação. Então, por isso eu preciso evidenciar. Data da reavaliação, se foi ou não utilizado o avaliador, os métodos e premissas, se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir do preço, enfim, né? Para cada classe de ativo imobilizado reavaliado, como é que isso foi tratado, enfim, todos os itens, né, todas as nuances, todas as premissas que envolvem a reavaliação. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí? Estoques, né? Será que estoques eu preciso prestar atenção? Quero perguntar para você, você tem estoque? Né? Que estoque é esse? Né? Se o teu estoque está com o mesmo valor há 3, 4 anos, eu acho que você não tem nada. Né? Porque um estoque que não movimenta 1 centavo de estoque, é um estoque obsoleto, é um estoque que está lá por constar, é um estoque que não existe, enfim, tem algum problema no estoque. E para falar em estoque, eu vou utilizar a nota técnica da CNM número 3 de 2022, que está lá na página deles, que eu entendi que era um bom exemplo. E aqui, pessoal, é um exemplo de nota explicativa. É um exemplo. Vejam, a CNM trouxe, né, esse exemplo, né, para que os municípios, né, ligados a ela pudessem olhar e dizer, não, eu vou construir minha nota explicativa por aqui. Então vejam, os estoques foram contabilizados por seu valor de aquisição e distribuídos ao almoxarifado a partir do ano tal, valores passaram a ser classificados da conta tal, materiais de consumo em virtude de o montante ser de sua baixa, não ser possível a localização do empenho que originou, explicando por que eu tenho aquele valor de estoque, explicando, né? Estoque é um item importante. Eu trouxe ele aqui para o item de atenção nas tuas notas explicativas. O que mais? Né? Traz aqui uma descrição, a CNM, também a nota técnica traz aí essa descrição. Então, como é que era meu estoque em 2019, como é que passou a ser em 2020, enfim, eu trago um detalhamento, porque lá no meu balanço aparece estoques. Aqui, vejam, ele está aberto, o meu estoque. Está muito melhor explicado? Claro, né, pessoal? Então, no mínimo, se espera isso da conta estoque nas notas explicativas. O que mais? Provisões e passivo contingente, também da nota técnica 0322 da CNM. Está lá. Foram registradas novas provisões relativas a ações judiciais do município contra o município, né, devido à falta de informação pela PGE ser responsável. Então, PGM, né? Vejam, traz informações sobre provisões e passivos contingentes. Por que aquele número está lá? E ali, nesse exemplo da nota explicativa que aparece para vocês, tem inclusive um valor ali aparecendo. Muito importante isso, você citar e até desdobrar aquele valor. O que mais, pessoal? Fornecedores e contas a pagar, também da nota técnica. O grupo de contas, vejam, fornecedores e contas a pagar, curto prazo, cujo montante é tal, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente no valor de tanto, né, compreendendo também a parcela a vencer de precatórios a pagar, reclassificados no valor de tanto. Quem fizer a leitura do teu balanço e olhar fornecedores e contas a pagar e olhar isso aqui, vai ter perfeita visão do que compõe as contas a pagar, né, pessoal? Olha que beleza de nota explicativa, de exemplo de nota explicativa. Você vai dizer, Márcio, mas eu não fiz igualzinho a essa, mas tem qualidade, né, semelhante ou até maior que essa que está aparecendo? Você está muito bem, né? Aliás, comente até com nós aí no nosso chat se você quiser, né, contribuir com essa questão. O que mais, né? Fornecedores e contas a pagar. Vejam, aqui aparece
aberto, fornecedor 1, fornecedor 2, não circulante, fornecedor 3, fornecedor 4, aberto por fornecedor. Olha que maravilha. Dá trabalho? Claro que dá, né? Mas compensa. O que mais, pessoal? Imobilizado, né? Também da nota técnica 0322, esse bom exemplo. Então vejam, o município tal apresentou o saldo de tal relacionado aos bens de uso, sendo tanto de bens móveis e tanto de imóveis, conforme a tabela a seguir. Abrindo valor bruto contábil, depreciação, redução ao valor recuperável de móveis e imóveis. Olhem para a nossa tela, olhem, né, para a nossa tela e vejam que informação rica que eu posso ter aí sobre imobilizado. O que mais, pessoal? Né? Aqui fala, né, uma tabelinha que fala somente dos bens imóveis, né? Então, totalizam tanto e são distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhamento da tabela a seguir. As contas contábeis onde estão ali os bens móveis. Então, tem ali móveis e utensílios, bens de informática, enfim, né, um detalhamento muito rico. Aí nós temos ali máquinas, equipamentos, bens de informática, um detalhamento daquela tabelinha que apareceu lá menorzinha na nossa tela, né? Está aqui, né? Vejam, quero saber quanto que o município tem de veículos, né? Quanto que o município tem de bens móveis em andamento, bens móveis em almoxarifado, armazenamentos, enfim. O que eu possa querer saber de bens móveis está aqui, né? Ainda, né, a variação tal, né, ocorrida em tanto, né, exemplo, bens de informática, aplica-se pela tal, né, de tanto, e sugere-se abrir um parágrafo para citar os bens móveis concedidos, registrados como imobilizado. Vejam, falando aí sobre os bens imóveis, né? Também uma explicação que melhora o entendimento de quem lê a demonstração, né? Um exemplo de nota explicativa de poder legislativo, porque eu sei que participando aqui com nós desse nosso debate de hoje, nós temos aí, né, contadores de câmaras do poder legislativo, seja lá estadual, federal, quem sabe até, né? Nós temos aí um exemplo de uma pequena Câmara Municipal, vereadores aqui do nosso estado do Paraná, foi gentilmente cedido. Então vejam, o valor tal foi o saldo do superávit financeiro da fonte tal, receita de alienação de tal ativo, do exercício tal, que foram gastos em obras e instalações na fonte tal, 7 mil, enfim, explicando o que é esse saldo do superávit financeiro. Então, devolução para o executivo, está lá, ó. Devolvemos para o Poder Executivo em 2022 o imposto de renda no valor de tanto, aplicações financeiras fonte tal no valor de tanto, economias de dotação orçamentária, o montante de tanto, portanto o exercício foi para o Poder Executivo tanto. Aquele valor que volta para o Executivo. Por que voltou para o Executivo? Da onde que veio? E olhem a riqueza de detalhes. O leitor do balanço desta Câmara vai dizer assim, peraí, os caras devolveram dinheiro não porque eles somente não gastaram, porque eles tiveram a retenção do imposto de renda, porque eles tiveram a aplicação de recursos e tiveram ali uma economia, né, que eles acabaram gerando e devolvendo lá para o Executivo. Ele vai saber de onde surgiu esse valor que voltou para o Executivo. Muito bem, pessoal. E aqui, essa telinha pequenininha que aparece aí para vocês, né? Se vocês olharem ali, tem uma flecha vermelha no meio, né? E essa flecha vermelha, ela traz um campo, ela mostra um campo, isso aqui é um balanço patrimonial, né, de uma universidade federal. E esse balanço, ele traz ali um campo onde nós temos alguns números. É claro, você não está conseguindo ver esses números, né? Mas o que são esses números? São justamente aquele exemplo de referência cruzada em notas explicativas. Vejam, do lado de cada conta contábil eu tenho, não de cada conta, das contas necessárias, né? Eu tenho um número
E este número que aparece no balanço, isso aqui é o balanço publicado, esse número que aparece naquela coluna, o que acontece aqui para melhor visualização? Então eu tenho ali o número 1, número 2, número 3, do lado do passivo lá eu tenho o número 5, o número 7, enfim, vários números ali que servem do quê? De ligação, de referência cruzada com as notas explicativas. Então observem, esses números, eles vão lá para as notas explicativas. Então a nota explicativa número 1, ela fala dos créditos de curto prazo. Me permitam, eu vou voltar à tela, observem, essa nota explicativa aqui, né? Então, aliás, não é a nota número 1, é a nota número 2. Né? A nota número 2, ela se refere aos créditos de curto prazo. Esta nota número 2, que aparece do lado da conta chamada créditos a curto prazo, na nota explicativa eu vou encontrar isso. Você, como leitor, vai entender o que compõe aquela conta créditos de curto prazo. O que mais? Olhando aqui, né? Então, traz aqui uma descrição do que são os créditos de curto prazo. Olha a importância. E se eu ler essa nota explicativa aqui e voltar lá no balanço, esses números vão estar lá. Eu vou estar sabendo o que eu estou tratando. O que mais? Nota número 3, imobilizado. Também, se eu for lá no imobilizado dessa entidade, dessa universidade, eu vou encontrar do lado do imobilizado um número 3, que traz na nota explicativa o que nós temos que saber desse imobilizado. Então vejam, o imobilizado é composto por bens móveis e imóveis, seu reconhecimento inicial é feito pelos valores da aquisição, construção ou produção, quando apurados ficam sujeitos à depreciação, amortização e exaustão, bem como a redução ao valor recuperável e a reavaliação desses totais, desde que tais gastos aumentem a vida útil, enfim, explica o que é o imobilizado. O que mais? Ao final do quarto trimestre, a universidade tal apresentou um imobilizado de tanto, equivalente a tanto do seu acréscimo em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Né? Informações, é uma universidade federal, fala em CIAF, informações relevantes sobre o imobilizado. Notas que são explicativas, não enganativas, nem enrolativas e nem seja lá o que mais possamos pensar aí das notas. Elas são explicativas. Traz aqui uma composição dos bens móveis, então valor bruto, o valor da depreciação. Pessoal, muito importante, né? Trago para vocês a terceira e última dica. Terceira e última dica do dia. O que nós temos aí como dica deste nosso debate sobre imobilizado? Né? O que nós temos aí sobre imobilizado e sobre notas explicativas? Nós estávamos falando agora sobre imobilizado aqui, mas sobre notas explicativas. Né? O que nós temos aí, pessoal? Primeiro, observe as duas primeiras dicas. Estude muito, leia muito, interprete, debata. Faça isso um mantra contínuo, é todo dia um pouquinho, porque o conhecimento é como uma parede, todo dia se constrói um pedacinho. Segundo, consulte sempre que precisar os órgãos de controle externo. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas da União, se for o teu caso, enfim, os órgãos de controle externo. Consultar os órgãos de controle externo é importante, por quê? Porque muitas vezes eles têm diretrizes, eles têm normas para você aplicar. Então você faz a leitura, faz a interpretação, debate, mas a norma lá do órgão de controle externo muitas vezes diz para você ir por este caminho. Então, é importante o debate? Claro, é importante você conhecer as normas de contabilidade, o EMECASP, sim, mas o direcionamento do teu trabalho muitas vezes se dá pela essa instrução normativa que sai muitas vezes do órgão de controle externo. Então, aproveite esse conhecimento que está lá no órgão de controle externo para você também construir o teu conhecimento. Não tenha medo de errar. Se você nunca fez uma nota explicativa, comece a fazer. Comece devagar,
Comece aos poucos, comece olhando, né, lançando um olhar sobre o que os outros fizeram para você poder construir. Né? Tem aquele filtro de olhar e dizer, olha, isso é bom, isso não é bom, então isso eu vou trazer para minhas notas explicativas, vou adaptar para o órgão onde eu trabalho, e isso aqui eu não vou fazer porque não serve para nada. Tenha esse filtro, esse discernimento, né? Não tenha medo de fazer, né? Não tenha medo de fazer. Só erra quem faz. Se você não fizer nota explicativa, aliás, se você não fizer, você está errando, né? Você não está cumprindo as normas de contabilidade, mas você não vai ter a oportunidade de aprender, né, ali de repente com um deslize que você deu ali numa determinada nota explicativa. Mas faça. Por que você tem que fazer? Primeiro, comece. E o tempo, e a técnica, e o entendimento, eles vão fazer com que você cresça, que você evolui, que daqui a pouco você que está participando desse nosso debate, esteja aqui e eu esteja aí, né, assistindo a tua aula sobre notas explicativas. Por quê? Porque o teu conhecimento vai evoluir de um jeito que daqui a pouco o conselho com certeza vai te trazer aqui e dizer, venha aqui contribuir para o nosso engrandecimento do conhecimento dos nossos contadores. Vem aqui nos auxiliar. E você vai ver, é claro, contribuir, né, dar a tua parte aí nessa construção do conhecimento. Então, pessoal, não tenha medo de errar, comece, e com o tempo a técnica vai melhorando o teu entendimento. Para finalizar, quando eu comecei a atuar na área de auditoria, né, meu primeiro trabalho de auditoria, eu fiz o meu programa de auditoria, né, o meu programa de trabalho de auditoria, o papel de trabalho que eu tenho o programa de auditoria, levei para o meu supervisor de auditoria e apresentei para ele. Ele pegou aquele papel e disse, puxa vida, tem que pegar esse programa aqui, mandar fazer um quadro e colocar na parede. Aquilo me deu um orgulho, porque eu falei, puxa, construir um programa de auditoria que vai ser exemplo para todos. Daí eu disse, nossa, tá tão bom assim? Ele disse, não, tá muito ruim. Eu ia dizer outra palavra aqui, mas não vou dizer. Está muito ruim isso aqui, mas nós vamos mandar fazer um quadro e colocar na parede para que daqui a um ano você olhe para o que você fez e diga, puxa, quanto eu evoluí, quanto eu aprendi, quanto eu melhorei na minha técnica. Então, se você neste ano não fez notas explicativas e for fazer, né, no ano passado você não fez notas explicativas e esse ano você for fazer, com certeza você vai olhar daqui a 2, 3 anos as notas que você fez agora e vai dizer assim, puxa vida, quanto eu evoluí nessa técnica, quanto eu aprendi, quanto eu construí meu conhecimento. Então, não tenha medo deste erro, né? Não tenha medo dessa questão. Pessoal, finalizando, sobre notas explicativas, que é um assunto novo, né, você encontra pouco ainda nota explicativa de qualidade, né? Nota explicativa que diz o que é ativo, o que é passivo, o que é PL, para minha pessoa não é nota explicativa, é nota enganativa, porque só está cumprindo tabela. Então, vamos evoluir com o nosso conhecimento. E para finalizar, né, eu quero citar aí as nossas referências que eu utilizei, com um destaque para o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, para as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, a 11 e a estrutura conceitual, e a nota técnica da CNM número 3 de 2022, que está lá na página deles, bons estudos, aliás, lá sempre disponíveis a todos, aí a consulta de todos, né? Quero trazer essa referência para você sempre utilizar. Pessoal, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Aliás, esses nossos encontros têm cada vez mais instigado a todos a estudar. Eu tenho conversado com alguns colegas que participam aqui com nós. O pessoal diz, foi bacana, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou procurar aquele outro. O pessoal tem, né, buscado conhecimento, então eu aguardo vocês aí no nosso próximo encontro, tá ok? Pessoal, bons estudos a todos, né? Excelente atividade, né, profissional a todos aí e boas notas explicativas a todos nós. Obrigado, pessoal, e até mais.